Boa noite, companheiros. Boa noite, amigos. Com muita alegria que mais uma noite de segunda-feira estamos aqui reunidos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Dizendo sempre a vocês que gostaríamos que todos tivessem o livro para que a gente pudesse anotar e que fosse mais fácil para vocês acompanharem esse belo estudo junto conosco, que tanto nos esclarece e que nos dá essa oportunidade de seguirmos a nossa vida com mais segurança, com mais firmeza, né, Célia? Pedimos também que vocês possam divulgar o nosso estudo, a nossa casa, com todos os amigos de vocês da rede social, para que mais pessoas possam acessar e, junto conosco, ter essa oportunidade de estudarmos não só o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho, na quinta do Evangelho, e o estudo aqui na casa também do Livro dos Médiuns, da Gênesis, e Horário de Maria e toda a nossa programação sempre espírita voltado para esse consolo, esse conforto de cada um de nós por todo esse momento que estamos passando hoje. Vamos fazer uma prece inicial de agradecimento para darmos início então ao nosso estudo. Vamos pedir a Deus, pedir sempre a Jesus, a Maria Santíssima, Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, são os patronos de nossa casa, assim como todos os espíritos amigos coordenadores desse estudo, que possam nos intuir, nos inspirar, trazendo sempre para nós a melhor palavra, o melhor entendimento, pensamento, para que junto possamos levar a vocês esse estudo de Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Então, dando continuidade, ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 5. É Kardec fazendo considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, as várias vezes em que estivemos aqui. E na semana passada nós deixamos algumas questões para reflexão sobre o que é a alma vivendo uma única vez, tá? Só essa vida. Então vem uma série de reflexões que Kardec nos traz, indagações que Kardec nos traz, para que a gente possa refletir sobre a bondade, sobre a justiça, sobre o amor do Pai para com todos nós. Então, dando continuidade, ainda, essa nota de Kardec é grande, essas considerações de Kardec é bastante extensa. E esse ponto, isso se dá, Célia, porque a reencarnação é um tema muito discutido no meio espírita e principalmente fora do meio espírita, Por isso é que Kardec traz para nós esse capítulo 5 específico para que a gente possa aprofundar esse entendimento. Então vamos lá. Admitamos ao contrário, ou seja, ao contrário de uma única existência. Admitamos ao contrário uma série de existências progressivas anteriores. E tudo se explica. Todas aquelas situações colocadas por Kardec na semana anterior, passada, com essa série de existências progressivas e anteriores, fica tudo explicado. Os homens trazem ao nascerem a intuição do que aprenderam antes. Lembra que a gente fala aqui sempre, o que nós adquirirmos para o nosso ser, não é o que nós temos, é o que nós adquirimos para o nosso ser.
Isso fica, isso Fica é nosso. incorporado ao nosso espírito, né, Célia? Isso é nosso. Então, os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências por que passaram. Conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. Só lembrando aqui, quando Kardec fala assim, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que tenham passado, a gente que tenham passado, e aí é Kardec e aproveitado. E aproveitado, né? Porque só passar, quantos de nós estamos aqui encarnados e muito pouco está sendo aproveitado. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Então, a gente pega um adolescente de 15 anos, bota para conversar com um idoso de 80 anos. A gente vê a diferença de desenvolvimento, de progresso de pensamento, progresso de atitudes, né? De moralidade. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. As existências sucessivas são para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reúne, em certo dia, 1000 indivíduos. Cada é de 1 a 80 anos. Sim. Ou seja, uma criancinha de 1 aninho e um idoso de 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores. Ou seja, vamos reunir hoje aqui 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. De hoje para trás, tudo foi apagado. Esquece. É um véu que foi lançado e a gente não consegue mais ver o que passou. Só vamos conseguir ver aqueles 1000 indivíduos, né? E que, na vossa ignorância, vamos voltar um pouquinho. Reúne, em certo dia, 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, na nossa ignorância, acreditais que todos nasceram no mesmo dia. Então a gente... Você esqueceu o passado. A gente esqueceu. Todos nasceram naquele dia. Então a gente olha para aqueles 1000 indivíduos... De 1 a 80 anos. E a gente acha que nasceu todo mundo no mesmo dia. Vamos imaginar isso, né? Vamos imaginar. Vamos botar nossa mente para funcionar, né? Nossa imaginação para funcionar. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado se dissipar e vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Perfeitamente. Mas não é verdade? E aí esse passado são as reencarnações. São as reencarnações. Né? E aí... Então, é mais um comparativo que Kardec faz para aguçar o nosso raciocínio. Né? Esse véu
é o que nós temos agora aqui encarnado, é o véu do esquecimento. A gente esquece todas as mazelas, todos os desatinos que cometemos anteriormente, exatamente para começarmos sem culpa, sem nos culparmos, sem nos recriminarmos. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, as desigualdades que vemos, nada tem que contrarie a mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A gente se baseia no hoje. Só vemos o hoje. Mas hoje eu faço, mas hoje, sabe, eu estou aqui toda segunda-feira com o livro dos Espíritos na mão. Eu assisto a quinta no Evangelho, eu estudo. Hoje, mas e ontem? Eu estou plantando hoje o que eu vou colher amanhã. Mas eu tenho que colher o que eu plantei ontem. Verdade. Não dá para pular etapas. Não dá. E não existe essa carteirada para o nosso pai. Não tem. Não é porque eu frequento o MAP, não é porque eu estou com a camisa do MAP. Pai, olha, vou chegar no mundo espiritual, vou pedir para que eu vá com essa camisa. Chego lá, pai, olha, eu frequentava o MAP. Minha filha, você frequentava o MAP, mas o que você fazia? Né? Então, essa equidade do nosso pai... pai... A gente diz assim, não adianta dizer que estudou o livro dos Espíritos, né? Ele vai perguntar o que você fez com o que você estudou, né? Botou em prática? Se colocou em prática, seja bem-vindo. Se não, se prepara que você vai ter que voltar. Voltar para fazer, para colocar em prática. Então, esse raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica, de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? É uma questão nesse momento de cada um de nós decidirmos. Você procura explicação e encontra em uma teoria. E em outra você não encontra explicações plausíveis, racionais. Você ainda assim prefere essa? Se você prefere essa é porque é mais conveniente. Se eu prefiro essa, é porque nesse momento me convém mais essa, né? Em relação à sexta questão, aí é da aula do nosso estudo passado, a sexta. E diz assim a sexta, né, Célia? Só para te ajudar aí. Tá. Por que há selvagens e homens civilizados? Por que há? Se tomardes uma criança, o tentote, recém-nascida, e se educardes nos nossos colégios mais renomados, farias dela um Laplace ou um Newton? Pois é. Essa é a pergunta número 6, né? Em relação à questão, a sexta questão, dirão naturalmente que o Hotentote é uma raça inferior. Perguntaremos, então, se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça,
dos privilégios concedidos à raça caucástica. Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme a justiça de Deus? Você continua, Nivaldo? Vou continuar, então. Então, nós acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos no seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E aí Kardec propõe aqui mais cinco questões. Primeiro questionamento que ele faz: se apenas nossa existência atual deve decidir nossa sorte futura, qual será, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados na soma da felicidade eterna? Então, se levarmos em consideração apenas uma existência, ele está fazendo essa comparação, né, Célia? Desse homem civilizado com um selvagem. Como eles vão se encontrar no mundo espiritual? Então, se tem só essa, né, Nivaldo? O selvagem vai ser sempre selvagem, então. E o homem civilizado sempre. Civilizado? Não há progresso? É que o homem civilizado, que ele vai ser sempre civilizado, vai, né? Porque ele já adquiriu o conhecimento. Mas e o selvagem? Ele vai ser Ele está fadado? Ele está fadado a permanecer na eternidade como selvagem? É essa a colocação de Kardec. Porque é uma existência só, ele nasceu e viveu como selvagem, desencarnou como selvagem, vai ser selvagem o resto da sua... infinitamente? Pois é. Segundo questionamento: o homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se estará na mesma classe daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve nem o tempo, nem a possibilidade de tornar-se melhor? Então, exatamente aquela questão da justiça. Muitos de nós, da né? justiça, exatamente. Então, o homem trabalhou a sua vida inteira para se melhorar, mas não teve muita oportunidade, não teve muita chance, não por sua culpa, né? E aí, ele vai desencarnar e não vai ter outra oportunidade de se aperfeiçoar, né? Também colocando essa justiça divina, né, Célia? A gente, lá na questão, no parágrafo anterior que eu li, Nivaldo, no finalzinho, Kardec, ele vem nos dizendo que todos nós somos suscetíveis de progredir. Com certeza. Todos nós. Vamos mais rápido, mais devagar, de acordo com a nossa... Vamos, né, Célia? É o que nós já falamos aqui, né, Célia? Mesmo aquele indivíduo que hoje está inserido em total equívoco na reencarnação, no erro total, mesmo esse vai progredir. Ele vai aprender. O que ele vai aprender? No mundo espiritual, ele vai aprender que ele não deve mais proceder como ele procedeu nessa encarnação. De alguma forma, ele vai sair daqui com um aprendizado. Nessa questão 2 que Kardec coloca, Nivaldo, então a gente tem um homem que trabalhou a vida inteira para melhorar-se. Sim. Ele se esforçou, ele procurou, ele estudou, ele pegou a doutrina, ou a Bíblia, o credo que ele escolheu, professa, né, para professar, e ele se esforçou ao máximo para progredir. Mas tem aquele outro também que não teve essa oportunidade. Não teve nem oportunidade.
né? Por tempo, ele coloca aqui por tempo, não teve tempo nem possibilidade. Então são duas situações. Um que se esforçou para melhorar e o outro que não teve essa oportunidade de se melhorar. Então eles estão... como é que vai ser essa vida deles no mundo espiritual? E aí Kardec coloca aí no terceiro questionamento. O homem que faz mal porque não pôde esclarecer-se, será possível de um estado de coisas que dele não dependeu? Ou seja, será culpado. Será culpado. Aqui no meu no meu livro tá diferente, sério. O homem que fez mal porque não pôde esclarecer-se será passível de um estado de coisas, ou será culpado, né? Por uma série de coisas que dele não dependeu. Então a gente sabe que não. Vai ser atenuado. Né? Vai ser atenuado, né, Célia? Vai ter é o que a gente diz assim, né? Quanto mais a gente sabe, mais responsável nós somos pelos nossos atos, né? Até porque, primeiro lugar, as leis de Deus estão na nossa consciência. Na consciência de todos nós. Segundo, ninguém precisa falar pra gente que nós fizemos o mal. A gente sabe que fez. Percebe, né? A gente lá dentro, sabe? Tem uma coisa que fica espetando a gente. E em terceiro, ele não se instruiu, mas ele vai ser atenuado nessa falta, mas houve o comprometimento dele. Atenuado ele é aquele que fez mal, mas ele fez sem ter consciência, sem o conhecimento do que ele estava fazendo, né? É diferente daquele que faz sabendo. Faz sabendo. Aí a gente lembra o Evangelho. Muito será cobrado. Exatamente. A quem muito for dado. Quem muito for dado. Então, quanto mais você sabe, mais responsável você é sobre as tuas atitudes. Quarto, trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizá-los, para civilizá-los. Porém, para cada um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenham chegado. Qual a sorte destes? Serão tratados como réprobos, culpados, né? Em caso contrário, que fizeram para merecer estar na mesma classe em que os outros? É outra colocação que Kardec nos faz aqui, para que a gente possa raciocinar nessa justiça divina. Isso aqui nós estamos falando da vida futura. Da vida futura. Né? Da próxima reencarnação. Então, tem homens, né, que ele se esclarece, ele é esclarecido moralmente, civilizadamente, intelectualmente, e outros que não têm essa oportunidade. Não tem essa oportunidade. E aí? Será que serão atenuados? Claro que sim. Claro que sim, né, Célia? Eles vão ter oportunidade de ter esse mesmo desenvolvimento? Retornar e ter essas mesmas oportunidades, né? Somente a pluralidade das existências vai explicar isso, vai confirmar isso. Uma única existência... Seria impossível. Né? Como é que seria isso? Fazer. E olha o quinto questionamento que Kardec faz. Qual a sorte das crianças que morreram em tenra idade, antes de ter podido fazer o bem ou o mal? Se ficarem entre os eleitos, porque esse favor, por esse favor, por que esse favor? Se ficarem entre os eleitos, por que esse favor, né? Sem nada terem feito para merecê-lo.
através de que privilégio estarão liberadas das tribulações da vida. Então é o que a gente diz, né? Morreu em tenra idade. Elas não tiveram tempo de fazer o mal, mas também não tiveram tempo de fazer o bem. E há uma, assim... E aí vai para o mundo feliz? Vai viver entre os eleitos? Uma concepção, né, de quando a criança nasce, morre, desencarna em tenra idade, disse assim, é um anjinho. É um anjinho. Não é? Porque acredita-se que ela não fez mal nenhum, então é um anjinho. A gente sabe agora, por entendimento das reencarnações, que se ela não fez o mal, ela também não fez o bem. Ela vai voltar àquela condição do espírito que reencarnou anteriormente. E esse espírito não é pequenininho assim. Não é pequenininho, o espírito já tem as suas vidas passadas. Sua bagagem. Né? Deixa eu continuar lendo. Vamos continuar. Há alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Kardec questiona. Há alguma doutrina capaz de responder a gente sabe, né, Célia, questões? que a maioria das doutrinas, ou a grande parte, não acredita na reencarnação. A única que admite que trabalha com essa reencarnação é a espírita, né? Então ele pergunta, ele faz esse questionamento. Há alguma que tem esse entendimento? E ele mesmo responde: admite as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. Então, não existe privilegiados, não existe os eleitos, não existe aqueles que por uma deferência especial foi concedido um dom maior ou menor. Célia, só fazendo aqui um parêntese, né? Como é que Kardec chegou a todas esses entendimentos? Porque até os 50 anos de idade ele não tinha nem religião, ele era um cientista. Né? E como é que ele chegou a todas essas situações aqui, esses entendimentos? Porque naquelas mesas girantes, né, quando tudo começou, ele percebe que há além daquele movimento físico, mecânico, havia uma inteligência, e ele pergunta e descobre que eram espíritos, né? E essa palavra espírita foi cunhada por ele, eram espíritos de homens que já haviam vivido na Terra. Então, a partir dali, ele começa a levantar todo esse estudo, levantar toda essa situação e descobre esse mundo invisível. Por isso é que ele está trazendo para nós esses questionamentos, porque ele já tinha tido a informação através de mensagens de espíritos desencarnados que haviam vivido e trazia para ele todas essas informações. Isso. O que Kardec fez foi pegar a luz do esclarecimento e colocar em cima para nós, tirar o véu, né? Para que ela atingisse a todos nós. E é o que nós estamos aqui fazendo. Né? Todos nós. Então, haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admite as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que não se pode fazer numa existência, faz-se em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrarem no caminho. Está explicado lá, explica agora aqui esse merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema. O civilizado e o selvagem, o selvagem, o civilizado e o selvagem, o Hottentot. Então fica tudo explicado
pelas existências sucessivas. O progresso vai chegar para todos, não tenham a menor dúvida. Então, essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja. E aí nós temos um vídeo, né? Vamos colocar um vídeo, né, Célia? Que ela subverteria a religião. Então, só retornando, limitamo-nos aos de ordem geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Então nós vamos, né, Nivaldo? Vamos colocar um vídeo, né, do nosso companheiro Raul Teixeira. É um vídeo de pouco mais de 3 minutos, em que ele faz uma colocação para nós exatamente do Segundo Concílio de Constantinopla, no ano de 553, em que ele explica melhor aonde foi suprimido essa reencarnação que era admitida até então na Igreja Católica. Porque no ano de 53. 553. Então, até 500 anos depois de Cristo, da partida de Cristo, isso, a reencarnação constava na Igreja Católica. E depois ela foi suprimida. Nós vamos ver uma fala do nosso amigo, então, Raul Teixeira, que vai nos trazer brilhantemente esse entendimento. Mas quando avançamos no olhar histórico, nos certificamos de que o notável imperador Justiniano, o grande fundador do Império Romano do Oriente, apaixonou-se por Teodora, que era meretriz, casou-se com ela e guindou a prostituta à mais alta posição de todo o Império Romano do Oriente após o imperador. Mas tendo sido ela uma vendedora de ilusões, as amigas que ficaram nas ruas e nas casas especializadas se sentiam agora glorificadas, porque tinham na posição mais alta do império uma das suas. Alimentavam essa esperança, se ela conseguiu, quem sabe um dia. Mas Teodora, cruel, pediu ao seu digníssimo marido. Verificamos que essa história dos maridos acatarem ao que a mulher quer não é novo. Determinou que o imperador devia mandar executar todas as prostitutas de Roma. Uma verdadeira queima de arquivos. E a partir daí, não haveria as mulheres, as amigas, a apontá-la como tendo sido uma prostituta. Mas ela começou a escutar que os erros cometidos numa existência, a criatura volta para resgatar em outra. Mas como? Ela era a imperatriz. Que história de voltar em outra encarnação para pagar o quê? E novamente determina ao imperador Justiniano, que presidiria o Segundo Concílio de Constantinopla, para que, em definitivo, acabasse com essa história de reencarnação. E desde o século VI, então, o catolicismo romano
não se deu mais o direito de anunciar as boas novas do renascimento da pluralidade das existências. E os católicos contemporâneos apontam-nos a nós, os espiritistas, como se fôssemos nós os inventores dessa história de reencarnação. A pouca instrução histórica faz com que as pessoas jurem de pés juntos de que a Igreja não admite a reencarnação. É verdade, ela não admite do século VI para cá, mas os grandes pais da Igreja Católica, de Santo Ambrósio a Santo Agostinho, todos foram reencarnacionistas. E desse modo, graças ao arbítrio do imperador Justiniano, premido por sua senhora, certamente a Igreja nunca mais ouviu falar em reencarnação. E a voz da ignorância continua a avançar e a dizer que reencarnação é coisa dos espíritas. Reflitam, né? Vamos... Vídeo para a gente refletir, né? Para a gente entender um pouco mais. Isso é história, isso está registrado nos concílios, né? da nossa Igreja Romana. E é para que a gente possa refletir um pouco mais, né, Célia? E aí Kardec continua: não é nosso objetivo tratar dessa questão neste momento. Esse vídeo foi só mesmo um esclarecimento. Né? Como o Nivaldo falou, é um fato histórico e realmente aconteceu. Basta termos demonstrado que ela é, a reencarnação, né, eminentemente moral e racional. Perfeito. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. É verdade, né? Como? Perfeitamente, né, Célia? Como que a gente vai de encontro quando nós temos essa explicação moral e racional? A gente raciocina e vê a resposta, a gente faz perguntas e vê respostas. Tem as respostas, né? Racionais. Que seria da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que nós já falamos sobre isso aqui, né? Que não foram 6 dias, né? Mas sim eras. Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigo de fé? Quando a evidência se tornou clara, a Igreja sabiamente se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existem, se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essas duas doutrinas e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante, mostraremos que a religião
talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que, ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. E aí a gente lembra, né, Nivaldo, do movimento da Terra, do movimento do Sol, né, quantas mortes, né? Porque eram contra. A ideia era diferente. Como que foram contra o geocentrismo, né? Que a Terra seria o centro do universo. Centro do universo. Só existiria nós. Morreram nós. Quando criaram o heliocentrismo, né? E aí, os 6 dias da criação, aí veio a ciência e mostra que são períodos geológicos. Impossível que tivesse sido criado toda a Terra em 6 dias. Houve uma relutância entre a ciência e o espiritismo, né? Mas o espiritismo já explicava esses períodos geológicos. Depois veio a ciência e comprovou. E daqui a algum tempo andaremos juntos. Com certeza, ele tem que andar. Kardec sempre deixou muito claro, né, Célia, que ele não criou o espiritismo como uma religião, mas sim como uma ciência e uma filosofia. E que a gente sabe que vai ter, então, esse desdobramento que vai nos trazer essa conduta de vida que é uma religião. E ele também disse, né, Nivaldo, que se a ciência provar alguma coisa que venha de encontro ao que ele falou, que a gente fique com a ciência. Com a ciência, exatamente. Né? Mas até agora não provou nada. Nada. Né? Pelo contrário, a ciência está provando tudo aquilo que ele falou. Célia, vamos continuar a nossa... Não, mas tem mais um pedacinho. Tem mais um pedacinho? Tem. Vamos lá. Que a princípio pareciam desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação resalta de muitas passagens das escrituras, e se acha especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo registra essa passagem, e no nosso Novo Testamento, na nossa Bíblia, está lá Mateus, no capítulo 7, versículo 9 a 13, a passagem de Jesus com o profeta Nicodemos, não é isso? Nós vamos ler agora, né, Célia? Então, né, só relembrando, que à primeira vista, o movimento da Terra e os períodos geológicos, à primeira vista, pareciam que desmentiram os textos sagrados. E aí nós vamos ter uma passagem aqui, de Mateus, no capítulo 7, versículo 9 a 13, que vai falar especialmente sobre a reencarnação. Eu tinha falado de Nicodemos, mas não é Nicodemos. É João Batista e Elias, né? Porque Jesus fala também, tem uma fala de Jesus com o Nicodemos, em que ele fala... Mas ele vai falar também, Célia. Vai? Ele vai primeiro falar... Primeiro ele vai falar sobre Elias, na transfiguração, né, Elias e Moisés. Depois ele vai falar em Nicodemos. Tá. Ele vai falar nos dois. Nós vamos deixar para o próximo programa, né, para a próxima segunda-feira, porque já está estourando o nosso horário. E aí a gente recomeça segunda-feira que vem nessa passagem de Jesus. E aí vocês podem procurar lá na Bíblia, né, para já ler, ou no Evangelho, Mateus, capítulo 17, versículo 9 a 13. É a transfiguração. Jesus, 3 discípulos, Elias e Mateus. O que fala
o que Mateus anotou dessa passagem. Então agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês por essa reunião, por essa companhia, por estarmos aqui reunidos para estudarmos esse livro. Essas considerações importantíssimas de Kardec, que vem nos dizendo de uma única existência e de várias existências. Então é com muita felicidade, com muita alegria, sabe, me sentindo e nos sentindo assim completos, de podermos estar aqui levando esses ensinamentos, sabe Deus até aonde. Então, agradecendo do fundo do nosso coração a toda essa espiritualidade, a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, a todos esses amigos espirituais que incansavelmente nos estimulam, nos ajudam nessa caminhada difícil e nesse momento mais difícil ainda, mas que vamos percebendo que uma força maior nos move para frente. Percebemos essa vozinha falando lá no fundo do nosso coração: eu estou com você, vem, é possível, só depende de você, vem que eu te ajudo. Mestre Jesus, amigos espirituais, a nossa eterna gratidão. Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor façam morada em nossos corações. Que assim seja, irmão querido. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.